Oi pessoal, tudo bem? Olha aqui, vamos para a quinta semana, ou seja, é a quinta semana desse livro, mas é a primeira semana de julho, ok? Primeira semana de julho, tá? Então nós vamos continuar falando sobre renascimentos. Ligados aí? Vou dar as páginas, tá? A gente vai trabalhar da página 342, 353. Repetindo, 342, 353. É o número das páginas que vocês vão estudar agora. É muito simples, tá? Tem uma questão do Renascimento falando de artes. O que é arte? Arte é escultura, arte é pintura, arte é arquitetura, que eles começam a desenvolver grandes palácios, grandes igrejas, grandes monumentos, né? Por quê? Porque a ciência desenvolvendo, você tem mais noção de física, não a física, a educação física, a física de cálculo, de matemáticas, né? Como fazer uma coluna melhor, como fazer formas diferenciadas na arquitetura. Então, desenvolve muito isso. E desenvolve muito a escultura também, né? Olha só, vocês têm umas figuras aí, por exemplo, vou até falar para você na página 344, e muitas pinturas. Se você parar para observar muito bem essa escultura da página 344, você vai ver que são corpos de seres humanos, sempre o ser humano é na frente agora, né? Não é mais Deus, não são mais os santos, são os seres humanos, né? Tem até alguns santos, mas com umas coisas que eu vou explicar agora. Assim, extremamente perfeitos. Volta ao clássico lá da Grécia, lembra das Olimpíadas, do corpo perfeito, que você tem que, desde pequenininho, se treinar fisicamente para as Olimpíadas, tem que treinar para a guerra, né? Então, são corpos perfeitos. Então, você tem aí esculturas que você vê as costelas, os dedos, as rugas das mãos, as formas do cabelo com uma perfeição. E o que para você esculpir um sujeito assim, ó, perfeito, você aparecendo os nervos, os músculos, os ossos, você tem que entender de anatomia humana, entendeu? De ciência. Você tem que ter base de como o músculo do cara vai ser esculpido, de como a mão dele é esculpida, na anatomia da mão. Dizem que as mãos é o negócio mais difícil de pintar e de esculpir, né? Olha só, então eles faziam isso com perfeição. Para isso você tem que entender de ciências. São os artistas cientistas que eles falavam, tá? Então, para você pintar, a ciência teve, e pintar e esculpir bem, a ciência teve que evoluir. Entenderam? Coisa que lá atrás, na Idade Média, era proibido, era pecado. E ainda, isso foi, o centro desse desenvolvimento foi na Itália. E tinha uns caras ricos lá, que eles chamavam mecenas. Mecenas eram os caras que patrocinavam, pagavam para o artista fazer essas esculturas, para fazer os quadros deles, para pôr na casa, nos castelos deles, lá nas mansões deles. Então, esses mecenas patrocinavam os artistas. Fantástico. E eles, nessa parte aqui do livro, fala muito da pintura. Outra coisa doida também. Para você pintar isso aqui, e ele dá profundidade, dá parecendo que é uma fotografia mais do que uma pintura, né? Você tem sombra e luz, perspectiva. O que é perspectiva? Você olhar assim e ter uma coisa lá atrás. Tem um cara aqui na frente e uma pessoa lá atrás. Então, isso chama-se perspectiva. Por exemplo, você está me olhando aqui no vídeo, tem uma perspectiva lá para trás. Ó, minha cozinha está lá atrás. Então, você consegue ver lá atrás e dá a impressão que é real. E é real, não é? É real. O que acontece? Você tem profundidade. Então, para você pintar e desenhar isso aqui com perfeição, você tem que entender de matemática, de ciências. Então, sempre o homem na frente, a natureza humana, né? Então, você tem aí nas páginas seguintes, imagens de santos também.
vocês podem ver uma escultura lá na página 346 e pinturas aí, mas que elas têm sombra e luz, tem volume, tem distância, você enxerga lá atrás. Então, lá na Mona Lisa, que você tem a Mona Lisa lá do Leonardo da Vinci, um quadro mais caro e mais famoso do mundo, na página 346, atrás dela tem uma paisagem. O cara consegue pintar a mulher aqui na frente e a paisagem lá atrás. Entenderam? Que como... aí você tem santos, né? Tem uma escultura de uma Nossa Senhora com Jesus no colo. Perfeito. A roupa, né? O tecido com as dobras, tudo isso requer sabedoria, desenvolvimento científico. E é isso que o Renascimento proporcionou para nós, tá? E aí você tem, nas páginas seguintes, algumas atividades. Se você leu com atenção, você vai até gostar e vai resolver tudo muito facinho. Porque tem tudo a ver com uma coisa muito interessante, que somos nós, humanos, o nosso desenvolvimento, como a gente superou as grandes dificuldades na humanidade. Ok? Beijo, qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá? Tchau!